a live de hoje nós vamos falar sobre falar de sexualidade segurança pessoal. Hoje nós vamos falar de segurança pessoal. Então, o que é segurança pessoal? O que eu estou chamando, de segurança pessoal? E vamos entender por que falar de segurança pessoal é falar de sexualidade. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre sexo com minha filha. Ela tem 9 anos. Oi, Clau. Então, você estava aqui no lugar certo, Clau. É exatamente sobre isso, que a gente está falando. E um dos motivos é porque a gente não sabe exatamente o que é falar de sexualidade. O significado de sexualidade. Muitas vezes a gente acha que falar de sexualidade é só falar de sexo. Claro que falar de sexo é um dos temas, que a gente traz para conversar com os nossos meninos e as nossas meninas. Mas não é só falar de sexualidade, não é só falar de sexo. É falar, por exemplo, como eu vou conversar com vocês hoje, sobre segurança pessoal. Então, o que é segurança pessoal? Então, quando eu falo para vocês que falar de sexualidade é falar de segurança pessoal, por exemplo, é a gente falar... Peraí, deixa eu ver... Eu subi aqui a outra live e eu preciso subir. Pronto, agora tá aqui na minha frente. Então, quando a gente fala de falar de segurança pessoal, falar de segurança pessoal é a gente falar de ações que a gente precisa treinar os nossos meninos e as nossas meninas, que eles precisam ter para poder se proteger. Se proteger não só em ambientes como, por exemplo, muitas vezes tem crianças e adolescentes que precisam se proteger mesmo dentro da sua própria casa, como eles têm que se proteger, seja na escola, seja no clube, seja na rua, ou seja na própria internet, que é também um ambiente aonde eles agora um ambiente que faz parte agora, da vida deles. Então, esses ambientes aonde o seu menino ou a sua menina estão participando, existem situações que eles precisam aprender a se defender, eles precisam aprender a se proteger. E é exatamente sobre esses assuntos que eu trouxe aqui essa nossa conversa para a gente discutir sobre eles. Então, existe alguma situação em sexualidade que a gente precisa ensinar os nossos meninos e as nossas meninas a se proteger? Então, vamos lá, vamos começar participando, Adoro quando vocês entram e começam já a participar aqui comigo, A Martim está dizendo assim, tentei entrar no assunto, não consigo, porque ele não quer ouvir. Então, vamos lá, Martim. Vamos entender por que ele não quer ouvir. Quem sabe você sai daqui hoje com essa live com um treino, de um exercício que consiga provocar essa conversa com seu filho, sobre como se proteger. E para a gente começar a se exercitar, porque essa é uma live onde eu falo, mas eu quero muito ouvir vocês, saber também o que vocês pensam, aonde que vocês têm a dificuldade, Então, a gente vai participar aqui, tanto eu quanto vocês. Então, eu gostaria de começar essa live mexendo aí com vocês, para que vocês, comecem a se manifestar. E aí, a primeira pergunta que eu faço aí para vocês é: existe alguma questão, alguma situação que a gente precisa ensinar os nossos meninos e meninas a se protegerem, que tem a ver com a sexualidade? Quem fala aí? Estou aqui, sou todo ouvidos para vocês. Eu hoje estou aqui muito mais para ouvir vocês, Porque eu acho que essa conversa, esse falar de sexualidade, segurança pessoal, tem muito a ver com a concepção de vocês. Então, eu quero ouvir vocês. Quem dá mais? Quem fala aí? Sei que ainda tem pouca gente aqui na live, mas não faz mal. A gente vai começando com quem tá, com quem chegou, e a gente vai dando, então, esse andamento. Então, tem sim, tem vários temas ligados à sexualidade que a gente
que a gente precisa, né, proteger os nossos meninos e as nossas meninas. Até agora não vi ninguém colocar nada aqui, não sei se é um delay que tem aqui no meu, né, no meu Instagram, ou então aqui no meu... Peraí, deixa eu só baixar aqui que... não. A Flávia entrou. Oi, Flávia. Oi, Jéssica. Então, vocês estão entrando e eu já estou aqui perguntando para vocês, né, que temas, né, a gente precisaria conversar ou que situações a gente precisaria prevenir, né, ou seja, ajudar os nossos filhos a se defender ou a se prevenir em relação à sexualidade. Que temas vocês imaginam? Não sei como entrar num assunto com a minha filha de 16 anos. Oi, Kati. Depende do assunto, né, Kati? É esse assunto de segurança pessoal que você tentou falar com ela? Sobre que tipo de segurança? Que tipo de assunto? Então vamos lá, vamos começar a participar. Vamos colocar aí. Que assunto, que temas, né, que questões ligadas à sexualidade, vocês acham que a gente precisaria treinar os nossos filhos, né, a se defender? Então, dentro desses temas, que tema você falou com a sua filha, Kati? Por exemplo, a gente tem uma das coisas, né, que a gente precisa trabalhar com as nossas meninas e com os nossos meninos também, é a questão do namoro abusivo, né? A gente tem aí um outro fato que a gente não pode deixar de preparar os nossos meninos e as nossas meninas para que eles possam se proteger, que é a questão das violências sexuais. Por exemplo, né, controle dos impulsos. A Jéssica colocou aqui. O que exatamente você quer dizer com controle dos impulsos, Jéssica? Proteger, ou seja, você está querendo dizer que controlar o desejo de fazer sexo, é isso que você está querendo colocar? Um dos pontos, né, em questão de proteção de segurança pessoal, né, que eu vejo aqui, um dos pontos é essa questão do namoro abusivo. Outra questão que eu queria trazer hoje aqui para vocês é a questão de abuso sexual dentro das violências sexuais, né? E dentro dessas violências sexuais, a gente tem aí o abuso sexual, a gente tem o feminicídio, a gente tem, né, a homofobia, que são situações agressivas e que se a gente não prepara os nossos meninos e as nossas meninas, eles podem cair, né, assim, numa condição de vulnerabilidade e se machucar diante dessas situações. E uma outra situação que eu também gostaria de trazer aqui, como conversar com a menina de 9 anos que diz que gosta de meninas. Vamos falar sobre isso já, tá? Que também é uma outra situação que a gente vê, né? A gente vê acontecer. Aliás, essa situação, na verdade, Laila, eu até separei uma história que eu tenho para contar sobre isso, para a gente conversar amanhã, porque a live de amanhã a gente vai falar de autonomia. Então amanhã eu vou trazer esse assunto mais a fundo, mas daqui a pouco eu converso um pouquinho com você, né? E uma das coisas que você, assim, já te adiantando, né, que você pode fazer nesse sentido dessa conversa, é perguntar para sua menina por que ela diz que ela gosta de meninas, né? Então, a partir da resposta dela, a gente pode conversar para poder saber exatamente o que é que está se passando na cabeça dela. Mas uma coisa é importante, Laila, e como todas as outras lives que eu trouxe aqui para vocês, uma coisa a gente, sabe, tem que ter, é conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência. Quando a gente tem esse conhecimento, as coisas mudam de figura, né?
Então é muito legal que você esteja aqui hoje e a gente vai conversar sobre isso. A Flávia colocou aqui a questão do abuso sexual, a Graça está entrando, a Paula, muito legal, gente. Então vejam, a gente tem aí circunstâncias como, por exemplo, essas que eu falei para vocês, o abuso sexual, o feminicídio, a homofobia, o namoro abusivo, como também a questão, né, das violências pela internet, como, por exemplo, se deparar com uma situação de perversão, ou de publicar nudes, de estar se expondo diante da internet, ou ainda, né, entrar em contato com a pornografia, coisa tão comum hoje, né, com as crianças mesmo, com 7, 8 anos de idade. Eu tenho ouvido bastante mães preocupadas com seus filhos e as suas filhas que estão entrando em contato com a pornografia já desde essa idade. Eu sei que muitas vezes essa pornografia cai na mão deles em função de uma situação acidental, mas outras vezes, ou até depois de cair de forma acidental, eles acabam tendo curiosidade e indo em busca de querer saber mais a respeito daquilo que está se passando, né, ali na frente dele. E sexo, cenas de sexo, sempre são cenas que acabam despertando a curiosidade e o interesse, mesmo quando a criança ainda não sabe muito bem o que é aquilo que está acontecendo né, na frente dele ou na frente dela. Então é importante que a gente saiba como conversar com os nossos meninos, como conversar com as nossas meninas, porque isso, né, tem a ver com a sexualidade deles, tem a ver com a conversa sobre sexualidade. Então a gente falar de segurança pessoal é falar, né, como vocês puderam ver, é falar de sexualidade. E eu vejo muita gente se colocar da seguinte forma: não, que bobagem, que absurdo é esse, Lena, que você está colocando, é só a gente ir lá, proibir e pronto, tá tudo resolvido. Mas as coisas não funcionam bem assim, né? Então não basta só a gente ir lá e proibir. Não adianta a gente fazer vista grossa, por exemplo, também em casos de abuso ou de violências sexuais, e a gente dizer assim: ai, não, eu não quero, Lena, conversar sobre isso, porque isso vai tirar a pureza da minha menina, vai tirar a pureza do meu menino. Esse tipo de comportamento, esse tipo de visão, muitas vezes, né, só atrapalha e só deixa a nossa criança ou o nosso adolescente vulnerável. Ou seja, numa condição que ele não sabe, né, como se defender. Então a gente vê, por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma mãe. Essa mãe, ela me procurou, né? Eu tenho um sistema de atendimento, de consulta, quando, por exemplo, acontece uma situação e essa mãe... Boa noite, Priscila. Mas estamos começando agora, tá bom? E essa mãe, ela colocou que o filho dela, né, estava vendo pornografia. E ela então foi lá, conversou com ele, pediu para que ele não fizesse isso, explicou tudo mais, mas isso não foi suficiente. Ele acabou voltando e quando ela pegou o celular dele, chegou lá, ela viu que, sabe, ele tinha assistido de novo pornografia, porque ficou lá vendo, né, ela viu o histórico, né, de acesso a eles. E agora, com a pandemia, todos os meninos e meninas, eles passaram a poder... deixa eu só colocar aqui o meu outro celular para parar de tocar aqui, senão me atrapalha. E aí, ela dizendo assim: Lena, mas hoje os meninos e as meninas precisam ter celular, porque por conta da pandemia, todas as crianças passaram a ter celular, notebook, computador, enfim, o acesso à internet ficou um acesso muito fácil. E mais, as próprias mães precisam mentir para os programas da internet. Olha que loucura que nós estamos vivendo, né? As próprias mães têm que mentir para os programas da internet, mentir a idade dos seus filhos, senão eles não conseguem fazer as pesquisas que eles precisam fazer para a escola.
Eles só teriam acesso, se colocar, por exemplo, que o filho tem 10 anos de idade, ele só vai poder ter acesso, como é que diz? Ele só vai poder ter acesso a programas infantis e que não dá acesso a, por exemplo, algum outro programa de geografia, de história, ou enfim, que eles precisam ter acesso para poder estudar para as questões lá da escola. E aí, com isso, eles acabam não podendo utilizar devidamente o celular, né, para as ações da escola. E aí, o que acaba acontecendo? Como ele está registrado naquele celular como uma pessoa que tem uma idade a mais do que ele tem, ele acaba tendo acesso à programação adulta. E aí, sem que você consiga bloquear, ele acaba tendo acesso. Então, além da gente sozinha não conseguir, como é que diz, bloquear esse tipo de acesso dos nossos meninos e meninas, ainda existe agora essa outra facilidade que vai fazer com que eles consigam, né, ter esse tipo de acesso. Então a gente precisa estar atenta a essas situações, a essas questões, para que a gente, sabe, esteja ali perto dos nossos meninos, das nossas meninas. E essas questões todas, gente, vai levar ao quê? A temas ligados à sexualidade. E aí o que acontece? Você chegar e dizer, não, você não pode assistir, como aconteceu com essa mãe, sabe? Ela chegar e dizer, olha, filho, você não tem idade, você não pode assistir. Ela tentou bloquear, mas ele acabou desbloqueando. Resultado, ela não conseguiu ter sucesso. Então a gente vê o quê? Que só o bloqueio, claro, se a gente pode bloquear, se a gente pode... como é que diz, evitar que os nossos meninos tenham acesso a esses programas adultos, é claro que essa é uma resolução interessante, uma importante, mas não sozinha. Ela precisa de mais, não é? Precisa que a gente também traga uma conversa com a nossa criança ou com o nosso adolescente, que seja uma conversa capaz de dar a eles uma consciência, né? Uma consciência sobre aquele fato e sobre os riscos daquilo que ele está passando, ou daquilo que ele está correndo, né? Então, e para isso, a gente precisa ter conhecimento da sexualidade na adolescência. Por isso que quando ali anteriormente, acho que foi a Clau que me perguntou sobre como falar com a filha dela, não sei, não, acho que não foi a Clau, que eu vou conversar com a filha dela, porque disse que é bissexual, e eu falei que a gente precisa saber sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência, é porque quando a gente sabe do desenvolvimento, quando a gente sabe de assuntos ligados à sexualidade, quando a gente sabe... Peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Quando a gente tem segurança naquilo que a gente quer para os nossos meninos, para as nossas meninas, e aquilo que a gente quer falar, fica muito mais fácil esse contato que a gente, né, tem com eles, né? Então, é claro, em cada idade, né, a gente vai ver que os nossos meninos e meninas, eles vão ter prontidão para entender determinadas coisas. Então, a gente não só precisa ter um conhecimento sobre sexualidade, como a gente precisa saber do que eles são capazes de aprender naquele momento e o que interessa para eles aprenderem naquele momento. Porque aí eu posso, com muito mais segurança, chegar para o meu filho ou minha filha e dizer, olha, isso aqui ainda não é para a sua idade. E você faz isso não de uma forma brava, nem de uma forma, sabe, como é que diz, em pânico, nem nervosa, não. Nem com julgamentos, você vai fazer de uma forma tranquila. Por quê? Porque você sabe que a curiosidade existe, mas você também sabe que existem limites para esses acessos do seu filho. E você vai saber também como protegê-lo. E a forma de proteger é tendo essa conversa que dá ao seu filho essa consciência. Uma consciência, óbvio, de acordo com a capacidade dele de adquirir a consciência necessária para aquele momento que ele se encontra, né? Então, ter a confiança, ter a consciência do fato,
entender os prós e os contras daquele fato e ajudá-los a perceber que, de fato, nessa idade que ele está, isso não faz sentido. Né? Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de dar essa tomada de consciência, a gente pode ter mais sucesso em termos daquilo que os nossos filhos assistem ou deixam de assistir. A Cláudia colocou aqui, eu não consigo nem responder de como se tem um bebê. Cláudia, é que às vezes, Cláudia, a gente tem travas na gente, não é? É o conceito que a gente traz, o medo que a gente tem, porque às vezes dá medo porque colocaram medo na gente, medo porque a gente tem tabus, medo porque a gente tem preconceito, não é? Mas a resposta não é uma resposta tão complicada, é muito mais simples, principalmente quando a gente pergunta para a nossa criança ou pergunta para o nosso adolescente o que é que ele já sabe daquele assunto. Antes da gente chegar com uma conversa pronta, antes da gente chegar, né, com toda uma história pronta. Então, essa possibilidade, né, da gente conversar, ela vai existir a partir do momento que a gente consegue quebrar os nossos tabus, os nossos preconceitos, entender da onde que eles vêm, né? Por isso que eu criei esse curso Papo Firme, que exatamente, então tem determinadas respostas que eu não consigo dar para vocês aqui na live, porque é importante saber o que está travando você. Por que você acha que você não consegue falar sobre sexualidade? Né? Então, são coisas que a gente precisa entender e destravar para conseguir falar. Porque a gente trouxe esse tabu, esse preconceito, né, aí ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, que vem aí incutindo na cabeça da gente que falar de sexo é uma coisa feia, que sexo não presta, que sexo é coisa ruim. Como que a gente vai dizer para a nossa criança que a gente faz sexo? Como que eu vou explicar que um bebê nasce pela vagina? Gente, não é a coisa mais natural do mundo. Eu tenho um vídeo que eu gravei com a minha neta explicando como é que um bebê nasce. Depois vocês entram aí e procuram aí no meu histórico aí de vídeos, que tem um da minha neta com 5 anos de idade, ela respondendo como é que o bebê nasce, né? Então, como que o bebê entra na barriga, essa ela não respondeu, mas como o bebê nasce, ela soube responder bem bonitinho. Bom, mas voltando para o nosso tema, né, de segurança, esse tema, né, é um tema que ele está diretamente ligado, principalmente se a gente está falando aqui de segurança pessoal ligado à sexualidade. Então, eles estão diretamente ligados a esses temas, né, a essas questões ligadas à vida dos nossos meninos e das nossas meninas, que é a sua sexualidade, né? E aí, né, tem, como eu estava dizendo, né, dessa minha seguidora, que o filho dela não obedeceu. Então, essa minha seguidora e cliente, né, porque a gente conversou, então, e eu fiz um aconselhamento para ela, e dentro desse aconselhamento, né, o que eu mostrei para ela? Que ela precisava exatamente mostrar para o seu filho, mostrar para ele que existia um fato, que ele está assistindo a pornografia, e dentro desse fato, né, negociar com ele. Então, agora, antes de eu dizer para vocês exatamente, né, o que eu disse para ela, como ela conversar com o filho dela sobre essa situação, eu queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês fariam? O que vocês fazem? Né? Seja para proteger os seus filhos de pornografia, de assistir pornografia, seja para proteger a sua filha de abuso sexual. O que vocês fazem nesse momento? Né? Como é que vocês agem? Como vocês acham? Na verdade, como vocês acham, né? Eu vou jogar diferente aqui. Como é que vocês acham que essa mãe deveria proceder com esse garoto, né, que assistiu pornografia? E que ele assistiu pornografia, ela conversou com ele, mas mesmo assim ele não foi capaz de obedecê-la. E ele acabou assistindo pornografia outra vez. O que vocês fariam? Essa é a pergunta. O que vocês fariam?
Me ajuda aqui. Quero ouvir um pouquinho vocês. Quero saber o que vocês pensam disso. De repente eu estou falando coisa aqui que vocês já sabem. Aqui peguei uma conversa da minha filha com uma amiguinha, falando que ela era pan. Eu estou totalmente perdida, pois isso é confuso para mim. Imagina para a cabeça de uma criança de 11, 12 anos. Entendi. Não saberia lidar com essa situação, me disse a Renata. A Rosilene que colocou a história da filha dela. Rosilene, a gente vai conversar sobre essa situação na live de amanhã, mas daqui a pouco eu te dou um retorno sobre isso, tá bom? Só para eu não perder aqui o clima, né, dessa pergunta que eu fiz para vocês. Como vocês agiriam? Como vocês acham que essa mãe deveria agir, né? A Renata disse que ela não saberia como lidar com essa situação. Mas e vocês outras? Que ideias vocês teriam? O que essa mãe deveria fazer? Eu tenho a minha ideia aqui comigo, né? Que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. Mas eu queria antes ouvir vocês. Eu queria saber, né, o que vocês pensam disso. Como é que vocês agiriam sobre isso? Estou aqui aguardando vocês. Vocês hoje estão muito devagar, não querem participar comigo não. Eu doida para ouvir vocês. Eu gosto tanto quando vocês comentam e colocam aí a opinião de vocês. Ficaria nervosa e também não saberia como lidar, colocou a Flávia. Aplicativos de bloqueio de sites, colocou a Dali. Muito legal, muito bom, isso, muito bem. Mas, como eu estava falando para vocês, né, além da gente bloquear, além da gente conversar, explicar, a gente precisa fazer isso com os nossos filhos, né, trazendo para ele, primeiro, a gente entendendo que essa curiosidade que ele tem, é uma curiosidade que é natural, né, desse garoto ou da garota. Ou seja, da gente não olhar que ele está fazendo aquilo por mal, né, que ele não conseguiu resistir, que não é porque ele quer nos desobedecer. Eu, como cristã, falaria usando termos espirituais que isso é errado. Procuraria informações. Muito bom, Jesse. Então, veja, uma das coisas... Desculpem, até agora eu não estou entendendo qual é o assunto. O assunto, nós estamos falando de proteção, né? Nossa, sumiu aqui, deu branco. Né? De proteção, de segurança pessoal. E dentro dessa segurança pessoal, eu trouxe aqui um tema da pornografia. E dentro desse tema da pornografia, eu trouxe aqui um exemplo e as pessoas estão opinando sobre o que ela faria, né, como ela faria diante de uma situação onde o garoto estava assistindo pornografia e a mãe pediu para ele não assistir mais, e mesmo assim ele não conseguiu obedecer. E a mãe acabou descobrindo que ele tinha voltado a assistir pornografia. A Priscila diz aqui, arranjar um jeito de bloquear e editar porque estou fazendo isso. Desculpa. De explicar. De bloquear e explicar. Legal. Isso, de explicar. E uma coisa, gente, é muito interessante e muito importante a gente ter em mente, né? Que quando a gente sabe, né, do desenvolvimento da sexualidade dos nossos meninos, a gente vai ver que se interessar por sexo, né, como eu disse aqui para vocês, o sexo, ele desperta esse interesse. Mesmo que ele tenha 8, 9, 10, 11 anos, né, ele vai, coloque vídeos educativos, colocar vídeos educativos. É uma possibilidade, vídeos educativos que façam ele entender, né, aquela circunstância. Se você simplesmente tira e não faz ele entender a circunstância,
não faz ele entender aquele fato do porquê que ele não pode assistir, ele não vai conseguir compreender isso. E aí, a curiosidade, lembra que eu trabalhei com vocês, eu trouxe para vocês a questão da motivação da sobrevivência, a motivação do prazer, e que o sexo está em todos eles, embora ele seja muito criança, ou às vezes, né, mas ele já está aí quase que entrando na puberdade, e com isso, né, os estímulos sexuais, eles acabam acontecendo, e quando eles entram em contato com esses estímulos sexuais, a curiosidade aguça, principalmente quando eles fazem parte de um rol de amigos que também buscam esse tipo de interesse, que também já entraram em contato com esse tipo de situação. Então, tudo isso acaba fazendo com que esse garoto ou essa garota, eles às vezes tenham dificuldade para poder obedecer. Então, e muitas vezes essa dificuldade está na falta de consciência, né, da dificuldade, até pela idade que eles têm, de eles adquirirem essa consciência, porque essa consciência exige mais, né, tem uma complexidade educativa muito maior, cognitiva muito maior, e às vezes se torna uma dificuldade para eles, mas ao mesmo tempo, né, se a gente como mãe tá ali, a gente consegue traduzir determinados elementos, mostrando para eles por que eles não podem assistir, isso se torna isso ajuda nessa tomada de consciência deles, né? E com isso faz com que eles entendam melhor por que eles não podem assistir aquele determinado vídeo, aquela determinada situação, por que ele não pode se expor daquele jeito, por que eles precisam contar para vocês quando alguma coisa estranha acontece com eles. Então tudo isso vai partir dessa tomada de consciência. Agora, uma coisa importante, a gente não trazer esse assunto achando que o nosso filho está fazendo aquilo por mal, que a nossa filha está fazendo aquilo por mal. Porque quando a gente vem com esse julgamento, a gente já bloqueou a nossa capacidade de conversar com eles. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, que a gente tenha essa tranquilidade para conversar com ele. Entendi que às vezes penso em colocar um filme como American Pie para ver se ele comenta algo, porque ele não se abre comigo e já está com 12 anos. Será que devo ou não mostrar? Olha, um filme como American Pie, o American Pie é um filme que ele traz jovens bem mais velhos, né? E o fato de trazer jovens bem mais velhos, às vezes pode ser que ele não se identifique. Mas se você está ali do lado assistindo com ele e fazendo algum comentário, pode ser que dependendo do comentário que você faça, ele se pronuncie, ele se interesse. Então, é uma alternativa, uma das formas que eu coloco para vocês de conversar, de puxar esse assunto com os filhos, é exatamente através de filmes, através de séries. Às vezes tem séries aí que nem necessariamente são séries que falem de sexualidade, mas como a sexualidade faz parte da vida, todas as histórias sempre vão trazer algum tipo de comportamento sexual. E dentro desses comportamentos sexuais, a gente pode sim, né, perguntar, fazer um comentário, se colocar para os nossos filhos verem também o que a gente pensa a respeito daquilo que está se passando. E a partir daquilo, eles adquirem ou não, né, confiança na gente de acordo com o comentário que a gente faz, a confiança em conversar com a gente, em trazer os questionamentos deles. Mas é uma boa alternativa buscar, Tassi, uns filmes para a gente conversar. Agora, existe também uma outra questão. Às vezes, dependendo do que a gente quer conversar, pode ser que não seja o momento ou o seu filho não esteja, de fato, interessado em conversar sobre isso. Mas, por exemplo, como é o caso da questão da segurança pessoal, que não é uma questão de escolha dos nossos filhos, nem de escolha nossa, é uma questão de necessidade. Os nossos filhos precisam aprender a se proteger. Então, se eles precisam aprender a se proteger, a gente não pode esperar eles fazerem perguntas ou eles quererem conversar. A gente tem que encontrar estratégias que nos ajude
a fazer essa conversa acontecer, né? Então, quando a gente encontra essa estratégia e essa conversa acontece, aí a gente fica muito mais feliz e eles também, porque com essa conversa acontecendo, a Priscila disse conversa abertamente, isso é muito legal, Priscila, que bom que você consegue isso. Como o filme Lagoa Azul também, é um outro filme Lagoa Azul que a gente pode colocar que também pode favorecer a essas questões. Teve um outro filme que eu assisti outro dia, que foi um filme que se chama As Vantagens de Ser Invisível. Também é um filme que também vale a pena assistir junto com eles, né? Tem outros filmes, se a gente quer falar, por exemplo, de homofobia, se a gente quer trabalhar a questão do respeito, se a gente quer prevenir a violência em relação a essa questão da diversidade, que tem aquele menino veste cor-de-rosa, tem um outro que agora não... como é que se chama, meu Deus do céu? Eu até tinha anotado aqui... Meninos Não Choram, também é um outro filme legal de assistir. Então existe aí uma série de filmes, de seriados, né? Se você já tem uma conversa mais aberta e o seu filho ou sua filha é um pouquinho mais velho, vocês podem assistir aquela série Sex Education, que é uma série que traz só temas, né, ligados à sexualidade, até temas bem mais para diante, não na idade da puberdade, porque nessa idade da puberdade eles ainda não vivem esses mesmos problemas que os meninos, os alunos, né, dessa escola onde se passa essa série estão vivendo. Então, são filmes que a gente tem que ver se são apropriados, né, como a Josi está colocando aí, se são filmes apropriados para a idade daquela criança, né? Então, dependendo da idade, a gente vai ter filmes que dá para assistir com eles e tem outros filmes que eles ainda não estão nesse momento da gente discutir esse tipo de assunto, não é? Então, como eu estava voltando à questão, né, daquela situação do garoto que estava assistindo pornografia, e aqui eu estou dando esse exemplo de assistindo pornografia, mas poderia ser com qualquer outra situação, poderia ser com a situação de abuso sexual, poderia ser com a situação de namoro abusivo, poderia ser com situação, né, como eu já trouxe aqui, de homofobia, com questões ligadas a feminicídio, com questões ligadas a estar se expondo, colocando nudes, enfim, qualquer situação que a gente precisa trabalhar essa proteção, a gente precisa fazer essa conversa, mas uma conversa de tomada de consciência, não apenas o proibir, porque o proibir a gente precisa deixar claro e explicar, não que está proibindo, é que não é de fato adequado, é um fato. Ele não pode assistir pornografia nessa idade porque ele não tem condições, capacidade crítica para julgar e entender aquilo que está acontecendo. E, portanto, isso pode prejudicar o desenvolvimento sexual dele. Então, se esse é um fato, a gente não pode deixar isso acontecer. Mas, para isso não acontecer, a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre essa situação. Me surpreendi quando ela me disse que sabia que era bissexual, homossexual, pansexual, LGBTs. Disse que tem um amigo que disse a ela que era gay e uma amiga que é bissexual. Eles conversam sobre isso. Sim, Priscila, eles estão conversando sobre isso. E cada vez mais eu entro em contato com mães que estão vivendo esse tipo de situação. Então, o que a gente pode perceber, eu não tenho nenhuma pesquisa nessa área, mas a minha convivência com vocês aqui nas redes sociais tem me mostrado a cada dia que existe sim esse contato, esse conhecimento. E veja, o conhecimento não é arriscado, não é um risco. O risco que existe é dos nossos meninos ou as nossas meninas viverem experiências que eles, por andarem com pessoas mais velhas, né, e que já têm um outro tipo de condição de enxergar a vida,
trazer um conflito em termos, né, uma confusão maior ainda do que aquela que ela está vivendo por estar com 10, 11 anos de idade. Então essa é a grande situação. E é uma história parecida com essa, né, que eu separei até para a gente conversar, que amanhã nós vamos falar de autonomia. E por falar de autonomia, até que ponto vai a autonomia dos nossos meninos e das nossas meninas? Então, conversar, mostrar para eles, né? Então, trazendo aqui para a questão do proteger, da questão da gente estar próximo deles, aqui a gente precisa ter esse entendimento, esse conhecimento, uma vez que os nossos meninos e nossas meninas estão tendo esse conhecimento. Então não adianta a gente querer chegar para eles e dizer para eles, ó, isso não existe, porque existe. E eles estão lá, eles estão convivendo com pessoas que se dizem ser bissexual, transexual, ou seja, que mostrando para eles que a diversidade é um fato, como é de fato, não é? E que não adianta a gente querer negar essa realidade. O que adianta é a gente conseguir conversar para esclarecer para as nossas meninas e os nossos meninos situações, principalmente nessa idade, com 10, 11, 12 anos de idade, que eles estão num momento que é um momento de bastante dúvidas e conflitos sobre quem é que desperta o meu desejo. Então, nesse momento, é um momento, né, que a gente precisa estar atento a essas questões que eles estão trazendo. Estar atento e se informar para poder conversar com eles. Porque se a gente simplesmente entra em pânico e não consegue conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas, eles só vão ter a referência de quem está lá na internet com eles, ou dos amigos que estão conversando com eles, em vez de ele ter também a sua referência, né? O seu entendimento. E você, como adulta, você pode ter uma capacidade de compreensão e de entendimento do desenvolvimento da sexualidade para poder ajudar a sua filha a se ver, né, mais próximo da realidade que ela está vivendo. Porque ainda tem isso, né? Durante esse período da adolescência, é um momento em que o cérebro dos nossos adolescentes, ele está ali num processo evolutivo muito alto, né? Muito grande. E são só 5% que ele vai se desenvolver nesse momento, mas são 5% de áreas extremamente importantes, principalmente com relação ao como eles se veem. E muitas vezes o como eles se veem fica muito fora daquilo que eles, na verdade eles são. Então, a gente, como adulto, entendendo o que está acontecendo com eles, a gente tem mais capacidade para orientá-los e ajudá-los, né, a ver e a enxergar o que de fato está acontecendo naquele momento. Porque para eles, por exemplo, que está numa idade com 10, 11 anos de idade, que ela, sabe, vivendo aí, aprendendo a ser do sexo que ela é, aprendendo a ser menina. É um momento onde a gente tem uma troca intensa com a nossa grande amiga, por exemplo. E essa grande amiga, esse sentimento pela grande amiga, se torna um sentimento que pode ser confundido com um sentimento erótico, com um sentimento afetivo. E isso Freud já estudou há muitos e muitos anos, não é de hoje, não, isso não é uma novidade, não é? E tanto que ele deu o nome para essa fase de fase homossexual. Por quê? Porque era comum acontecer, inclusive, não é, atos sexuais, atividades sexuais entre meninas, entre meninos, nesse período que eles se encontram. Daí porque vem toda essa confusão, essa dificuldade das meninas e dos meninos se entenderem nesse momento, porque é um momento que eles estão muito centrados num processo de aprendizagem, do aprender a ser quem eles são, não é? E isso acaba confundindo os sentimentos deles. Então, é muito importante, sabe, a mãe, o pai, um adulto que consiga esclarecê-los, ajudá-los a separar o joio do trigo, né? Para eles entenderem, mas sem ficar apavorado ou sem achar que eles estão fazendo aquilo por mal. Porque quando você vai julgando, quando você vai em pânico, quando você vai, sabe, nervosa, angustiada, a conversa não flui, né?
E se a conversa não flui, não tem diálogo. E se não tem diálogo, só tem um monólogo, só tem aquilo que você pensa, aí, sabe, não vai. Aí não vai. Oi, Amanda. Lena, me ajuda. Oi, Amanda. Ajudo. Manda um direct para mim, para eu saber exatamente o que está te acontecendo, Amanda. Pelo desenvolvimento dela, aí será o momento de explicar as coisas, ter aquela conversa. Acho que eu peguei aqui. Deixa eu só ver aqui. É o que sempre converso com minha filha. Ela tem 10 anos, respeitar as escolhas das pessoas e, na dúvida, vamos sentar e conversar. Ainda não ficou mocinha, mas acredito que será em breve, pelo desenvolvimento dela. Aí será que já é o momento de explicar essas coisas para ela? Sim, Josi, é momento sim de conversar com ela. Primeiro começa perguntando o que é que ela já sabe, né? Que transformações ela imagina que vai acontecer com ela. Então, esse é um jeito, né, da gente começar essa nossa conversa, sabendo o que é que eles já sabem, né? Então, gente, conversar com os nossos filhos, trazer essa consciência, é o que ajuda, né? É o que ajuda os nossos meninos e as nossas meninas a olharem, né? A enxergar esse momento de saber o que de fato está acontecendo com eles e a gente poder ajudá-los, né? Então, o que a gente precisa? Também aprender a ouvir. Porque a gente faz a pergunta e tem que ouvir os nossos filhos. Porque se a gente chega com o monólogo, só a gente falando, de novo, né, a gente não vai conseguir. Então, essa minha cliente, ela conseguiu, né, conversar com o filho dela e vamos aguardar. Estamos aí aguardando os próximos momentos para saber se ele de fato entendeu, né, como é que ela conversou com ele, para a gente poder ir ajustando essas situações e fazendo com que os nossos meninos e as nossas meninas aprendam a entender o que se passa com eles. E não ter que obedecer simplesmente porque a mamãe quer que eu obedeça. E aí, essa coisa da mamãe quer que eu obedeça, eles acabam não obedecendo, porque o cérebro dele está ali dizendo para ele, ó, você precisa desenvolver a sua autonomia. E a sua autonomia depende de você aprender a fazer as coisas pela sua própria cabeça. E é sobre isso que a gente conversa amanhã. Então, até onde vai esse direito à autonomia dos nossos meninos e das nossas meninas, quando eles ainda são pessoas que estão em formação, né? Que estão precisando do nosso acolhimento, que estão precisando que a gente caminhe junto com eles. E para isso, a gente precisa, então, entender o que é que está acontecendo com eles, para poder a gente conseguir falar com eles de uma forma tranquila, conseguir, né, dar a eles essa situação e mais, complementar as informações que eles não sabem. Porque se eles sabem de uma coisa e a gente não sabe, na hora que você vai dar uma informação para ele, que ele sabe mais do que você, ele vai dizer, sabe, eu não vou nem perguntar isso para minha mãe, que eu sei mais do que a minha mãe sobre isso. Eu não vou nem perguntar isso para o meu pai, que o meu pai disse, ele não entende nada. E aí, quem entende é quem? É um amigo dele da mesma idade, que está pensando do mesmo jeito, que está vivendo do mesmo jeito. Então, a possibilidade, né, desse garoto, dessa garota, viver situações de risco, e a gente sabe que na internet, né, que é esse mundo aí, que a gente não entra com eles, eles entram sozinhos, que eles têm total autonomia, a gente precisa prepará-los para viver esse mundo. E para eles poderem viver esse mundo, a gente precisa ensiná-los a se proteger, porque você não vai mais poder estar com eles o tempo todo. Eles precisam aprender a se proteger. E a gente é quem tem que ensinar. A gente é que precisa ensinar os nossos filhos a se proteger, porque como eu disse ontem, aprender a se proteger não está no nosso DNA, não esse tipo de proteção, né? Não está na nossa condição de animal, né? Na nossa genética. Essa é uma aprendizagem de condições sociais que vem depois e, portanto, é uma questão, né, de entendimento intelectual, de uma aprendizagem, e para isso a gente precisa ensinar os nossos meninos e as nossas meninas. Então, você precisa estar de olho no que está acontecendo,
se você não quer que determinadas circunstâncias aconteçam, a gente precisa preparar e não esperar acontecer para poder depois a gente tomar as devidas como é que diz? As devidas providências, não é? Não, a gente não pode ficar acomodada. Vai atrás de se informar, vai atrás de aprender a conversar. Lena, não consigo. Consegue, eu não estou aqui com você? Então eu estou aqui, eu tenho a minissérie Sexualidade se Aprende em Casa para ensinar para vocês. Além da minissérie, tem o meu curso, né? Papo Firme, que é um curso específico exatamente para quem tem dificuldade, para quem não está conseguindo conversar. Ah, Lena, para que essa história de curso? Agora a gente precisa aprender. Eu já falo com a minha filha tranquilamente. Beleza, então quem já fala tranquilamente não precisa. Mas eu sei, não é que tem muita gente ainda que não consegue falar. Eu sei que tem muita gente ainda que tem dificuldade porque a gente não aprendeu a falar. A gente aprendeu a trancar esse assunto, a gente aprendeu, as 7 chaves. E para a gente poder proteger os nossos filhos, a gente poder orientar os nossos filhos devidamente, para a gente conseguir estar próxima deles e protegê-los e ensiná-los a se proteger, a gente precisa saber falar de sexualidade. Não tem jeito, né? Se você não souber falar de sexualidade, você vai sofrer muito, e seu filho também. E isso é uma coisa que você pode evitar, aprendendo a falar de sexualidade. Muito bem, gente. Então, falar de sexualidade, né, como já disse aí outras vezes, não é uma questão de escolha, é uma necessidade. A geração de vocês hoje precisa desmontar esses tabus e aprender, né, a falar de sexualidade. A Cláudia, sempre surgem novos desafios. Meus hoje, os adolescentes, uma demanda bem diferente. É muito melhor quando iniciamos a falar na infância. Sem dúvida. E essa questão de proteção não é um assunto só da adolescência, né? É um assunto que a gente começa desde que os nossos filhos nascem. Não é? A gente começa a trabalhar essa questão da proteção, a questão do abuso, né? Ou ofensa sexual, como está sendo chamado também agora. A questão, né, da gente protegê-los, de falar de sexualidade, de responder às curiosidades, faz com que os nossos meninos e as nossas meninas, elas vão adquirindo confiança na gente desde quando são pequenininhos. Porque uma coisa que eu não canso de falar aqui para vocês, gente, o maior álibi de um ofensor sexual, de um abusador, de um criminoso, é exatamente a certeza de que naquela família a conversa sobre sexualidade não existe. Ou é difícil, ou é um tabu. Então, quando ele, olha, e em geral, esse criminoso, ele está dentro da família, ele é um amigo próximo, ele é um parente, ele é alguém que está ali convivendo com aquela criança ou com aquele adolescente. Ele sabe que aquela criança ou aquele adolescente não tem abertura para conversar, porque quando ele se depara com uma criança ou um adolescente que tem abertura, que tem em casa uma mãe que aguenta conversar com ele sobre sexualidade, que sabe conversar com ele de uma forma tranquila, esse abusador não ousa, ele não ousa. Não é? Então a gente vai ver, e olha, tem uma coisa que é muito importante, a gente vai ver que o índice de abuso sexual, ele é muito alto exatamente com as meninas, e mais, ele é muito alto na faixa etária entre 10 e 13 anos de idade. Então, gente, é exatamente o momento que a sua menina está passando por essa fase de transformação, que ela está trazendo, deixando de ter um corpo de criança e se transformando num corpo de adulto. E é exatamente nesse momento que acontece o maior índice de abuso sexual e de estupro com as meninas, né? Então, dentro eu tenho até aqui uns dados que eu tinha separado aqui para mostrar para vocês, os dados, né, sobre estupro que aconteceu, que foram publicados em 2018, que faz parte da última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O que ele diz lá? Ele diz que 66% dos casos de violência sexual acontece, 18%
São 60, de todos os casos de violência sexual, aconteceram 66.041 casos de violência sexual. Dentro desses casos, 18,2% aconteceu entre os homens, com os homens. E 81%, 82%, né, porque 81,8%, 82% desses casos de violência aconteceram com mulheres. E desses casos das mulheres, 53% ou quase 54%, mais de 50%, mais da metade deles, foi exatamente com meninas entre 10 e 13 anos de idade. Então veja, gente, é exatamente nesse momento que as meninas estão na puberdade que acontece esse tipo de crime. Então, esse momento é um momento crucial. Se você ainda não preveniu, se você ainda não conversou com a sua filha, para ela aprender a se proteger, para ela aprender a entender que nesse mundo existe abuso sexual, existe estupro, nada, gente, da gente ficar com essa história, não, a minha menina, vou tirar como é que diz, a inocência dela, não. A gente precisa mostrar para as nossas meninas que esse fato existe. Do mesmo jeito, não é, que a gente fala com as nossos meninos e nossas meninas que existe roubo, que existe assalto, que existe gente ruim no mundo, existe também gente ruim para fazer isso. E se as nossas meninas não forem preparadas para viver, para se proteger, não é, desse tipo de situação, o que vai acontecer? Elas vão ficar vulneráveis. Elas vão ficar, sabe, numa condição que o outro é capaz de fazer com ela o que eles quiserem. Agora, quando essa garota, ela é preparada, quando essa garota sabe quando é uma situação de risco, quando essa garota sabe que existem pessoas que são maldosas, pessoas que podem machucá-la, sabe, pessoas que ela pode sofrer na mão delas, essa garota fica muito mais esperta, essa garota fica muito mais atenta. Do mesmo jeito que fica muito mais atento aquele menino ou aquela menina que sabe que existe roubo, que sabe que existe ladrão, que sabe que existe assassino. Então eles são muito mais ligados. Enquanto que aquele que não sabe anda na rua, né, despreocupado. Ou a menina ou o menino que não é preparado para essas situações, para se proteger dessas questões ligadas à sexualidade, também vão achar, né, que tudo é lindo, tudo é romântico. E não é bem assim. Infelizmente, não é assim. E é exatamente porque não é assim que a gente, como mãe, a gente como educadora, a gente como pai, a gente como adulto que está ali próximo, a gente pode e deve ensinar os nossos meninos e as nossas meninas a se protegerem. Estou aqui juntinho, levando vocês pela mão, é isso que eu quero, tá? Até amanhã às 13 horas. Um grande beijo. Tchau.